Então, para a capital federal acompanhar as últimas informações, as movimentações do governo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está em Brasília para uma semana decisiva na negociação da PEC Fura-Teto. Vamos então acionar agora o Bruno Pinheiro, que tem mais informações para a gente. Bruno, bom dia para você. Além de articular a PEC, a expectativa é que Lula também fale um pouco sobre a formação de ministérios. Será que isso vai acontecer mesmo? Exatamente, viu, Lívia? Você é um ótimo dia. Quem nos acompanha, a expectativa é essa. Luiz Inácio Lula da Silva chegou ontem à noite aqui na capital federal. Essa semana, diversas reuniões. A expectativa anterior, não muito longe, mas olhando no retrovisor, era de quando ele retornasse lá do Egito, ele já anunciasse os nomes dos ministérios, inclusive o ministro da Economia. Eu queria ajudar essa articulação econômica no Congresso Nacional. Eu ainda conversava ontem com um nome da equipe de Lula, interlocutor, que me confessava que não está faltando articulação, está faltando um entendimento de alguns lados no Congresso Nacional, o que tem dificultado, né? E aí, essa equipe de Lula está se reunindo, inclusive hoje tem um almoço importante, já até na quarta-feira, um relatório será divulgado do que é o raio-x da atual gestão de Jair Bolsonaro, e lá no início do mês que vem, o último relatório, que é o planejamento de 100 dias de governo. Um relatório que ainda não tem quem vai comandar a esplanada, quem vai ocupar os ministérios ali. Então, essa articulação é muito importante. Eles estavam aguardando realmente a chegada de Lula para que possa novamente conversar com Rodrigo Pacheco e com Arthur Lira também. E aqui, quando é questionado a equipe de Lula, a equipe econômica, que foi nomeada através de Geraldo Alckmin, eles reafirmam que a economia, que o planejamento está na cabeça de Lula. Só que é importante, segundo alguns aliados, colocar esses nomes sobre a mesa para, de fato, ficar mais fácil a confiança do mercado e também ficar muito mais fácil lá no Congresso. Na semana anterior, em dia de jogo, eles se reuniram, o Alckmin, a deputada Gleice Hoffmann, assistiram o jogo da seleção brasileira juntamente com jornalistas, não quiseram arriscar ali para falar sobre o jogo, mas falaram que essa seria a semana de especulação e também de fechar esse placar, se considerando aí uma rápida análise sobre o futebol. Então, essa semana, por mais que o jogo está começando, é uma semana decisiva. E em dia de Copa, o time da equipe de Lula está com esse placar apertadíssimo no Congresso Nacional. A gente vai continuar acompanhando e saber se essa segunda viagem de Lula à capital federal de fácil vai resolver essa equipe econômica e anunciar os novos ministros que vão assumir no ano que vem ao lado de Lula, viu, Lívia? Pois é, o placar está apertado e o tempo de prorrogação está bem reduzido, né? Porque a gente lembra que a partir do dia 17, 16 de dezembro, o Congresso entra em recesso e a grande expectativa é que essa PEC seja aprovada até o dia 10 de dezembro, para que ela seja incorporada no orçamento de 2023, que deve ser votado até o dia 16, né, Bruno? Exatamente, são vários compromissos da campanha de Lula, já que ambos os lados, tanto de Jair Bolsonaro quanto a campanha de Lula, eles colocaram sobre a sua campanha eleitoral, queriam continuar com esse auxílio de R$600. A equipe econômica chegou a tentar convencer ali aliados e também a oposição para ficar de fora do orçamento, né? Esse plano do Bolsa Família, ou melhor, do futuro ex-Bolsa Família, que vai ali atender com R$600 e também as crianças até R$150. Então, essa é a ginástica. A ideia era ficar um ano, depois cerca de 4 anos. Mas lá no Congresso tem gente que defende somente um ano para ficar fora desse limite de gastos ali. E essa que é a discussão, porque chegaram já falando que não existia dinheiro em caixa. Com quem eu conversei, com aliados do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, eles me dizem o seguinte: não tem como alguém que não assumiu a chave do cofre já falar que está sem dinheiro. E aí o consenso é, se essa discussão de aumentar o orçamento só por conta do auxílio de R$600, até que existe uma concordância, porque as duas campanhas ofereceram continuar com R$600. Só que acabam colocando alguns arranjos, e esses arranjos é que estão dificultando essa negociação lá no Congresso. Iniciaram pelo Senado, porque no Senado o número de homens, de pessoas, de mulheres para fazer essa discussão é muito reduzido.
lá na Câmara é muita gente para de fato conversar. E aí essa seria a dificuldade, né? Tentando alinhar de um lado e do outro. Lá onde fica a equipe de Lula, no CCBB, a discussão é muito ampla. Durante todo o tempo, chegando vários interlocutores, sentando, fazendo um relatório para, de fato, levar ao convencimento de um verdadeiro raio-x. Mas, como eu disse, já que estamos em época de Copa do Mundo, dia de jogo, o placar está apertado. A gente vai ver se eles vão conseguir chacoalhar realmente lá no Congresso Nacional e marcar mais um ponto, pelo menos, para tentar anunciar o nome de ministros e também liberar esse orçamento que Lula está querendo, mas afirma que não tem dinheiro para conseguir cumprir todas essas promessas feitas na campanha, viu, Lívia? Exatamente. Bruno Pinheiro segue em Brasília acompanhando todas essas movimentações e as articulações para essas discussões, com destaque para a PEC Fura-Teto, que devem se intensificar com a presença de Lula.